Ele vai nos ser usado por Deus e nos abençoar nesta noite com a palavra. Que você fique com seu coração aberto, sua mente ligada na palavra e receba a cereja deste bolo nesta noite. Amém? Aqui está o pastor, né? O Dinei, né? E eu queria que a igreja ficasse de pé, levantasse suas mãos em direção dele, né? E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos teu servo, Papai do céu, diante da tua presença. Que nesse momento, Senhor, ele venha se esvaziar dele mesmo e que tu seja, Senhor, agora, quando ele abrir a sua boca, seja como um chofar nesta noite, meu Deus. Usa ele, Senhor, para falar para a tua igreja o que a igreja precisa ouvir e não o que quer ouvir, Papai do céu. Usa ele tremendamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É motivo de alegria poder chegar novamente a este lugar, a esta casa de oração. Eu sou grato a Deus pelo convite que o meu pastor, Juraci Bezerra, fez. Como alegrou meu coração, porque eu já estava com saudade deste povo. Na verdade, eu faço parte deste ministério desde o começo. Estamos ali congregando na Assembleia de Deus, da missão, porque nós não temos transporte para nós irmos para a sede. Mas o desejo do meu coração sempre foi voltar à casa paterna. E aqui estou hoje, me sentindo à vontade, sentindo a presença e o poder do Espírito Santo, porque desde o momento em que cada um de vocês, cada um teve a oportunidade, eu pude sentir o derramamento deste poder no nosso meio. Eu cheguei ao ponto aqui de lagrimar e me arrepiar todo aqui, porque é notória esta presença no meio de nós. Aleluia! Aleluia! Diga comigo nesta noite. Hoje eu vim aqui. A glória a Deus e aleluia. E eu não vou sair daqui como eu entrei, mas vou sair daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos nessa noite são batizados com o Espírito Santo? Eita maravilha de Deus. Essa é uma das características, da essência do verdadeiro cristão. É este selo que o Senhor nos dá. É este selo que é buscado com perseverança. E é sobre isto que nós vamos pregar nesta noite. Deus me deu uma palavra no coração para entregar para você nesta noite. No tema que está lá no cartaz, está o avivamento nos últimos dias. Exatamente no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, o versículo 2. Mas no momento em que Deus estava falando comigo aqui, eu quero trazer ao teu coração uma mensagem também de avivamento. Mas essa mensagem, ela traz uma palavra totalmente diferente da de Abacuque. Mas nós vamos chegar até lá, o profeta Abacuque. Então eu quero convidar você nesta noite para ficar de pé e fazermos uso desta palavra, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos fazer uso de 5 versículos nesta noite. E Deus vai abrir o teu entendimento e você sairá daqui uma nova criatura, mais cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem achou, diga amém. Ezequiel capítulo 47. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico muito alegre e feliz quando eu saio para ministrar
e a minha esposa me acompanha. Eu tenho visto cada dia, cada vez que nós saímos para pregar, Deus tem trabalhado mais na vida dela. Ela é o presente que Deus me deu. Vai fazer 2 anos, dia 10 de agosto. E nós estamos vencendo as lutas. Graças a Deus. Nós estamos aí de pé porque nós temos a oração deste povo. Temos a oração do meu pastor, que sempre orou em meu favor. Sempre foi um pastor amigo na hora da dificuldade. Pastora Adelinda é minha maninha do coração, que eu amo muito. Não deu para mim ir lá comer aquele churrasco no dia do aniversário dela, mas o presente está lá guardado. Eu esqueci de trazer. Amém? Quantos acharam? Digo amém. Amém. Glória a Deus. O epígrafo dessa mensagem é o seguinte: a torrente das águas purificadoras. Vamos ler. E depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Repita comigo. E depois disto, o homem. Pode ser mais bonito para Jesus. Depois disto, o homem. Quem é esse homem? Diga comigo. Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. E eis que saiu águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem, diga comigo, saiu Jesus, para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se passava de pé. Podeis assentar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a verdadeira essência do cristão, a verdadeira essência daqueles que tomaram a decisão de servir a Deus, ela é notória quando nós vemos por onde ele passa, nós podemos sentir algo diferente na vida dele. Aleluia. E este algo, ele é sobrenatural. Se chama a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. E este acontecimento só pode ocorrer na vida de uma pessoa se ela verdadeiramente houver o arrependimento. Aleluia. Nunca haverá avivamento na vida de uma pessoa se primeiro não houver o arrependimento. E a característica de um homem, de uma mulher de Deus, ela é ser semelhante a Jesus. Glória a Deus. Porque por onde Jesus passava, as multidões queriam se aproximar dele. Porque por onde Jesus passava, sinais aconteciam. Porque a essência do Filho de Deus, como homem na terra, era cheio da plenitude do poder do Pai. E essa verdadeira essência, ela tem que existir na vida daqueles que servem a Deus. E tudo isso, irmão, tem um processo para que haja um resultado. Todo processo tem uma recompensa. E quando nós observamos essa passagem bíblica,
nós entendemos que é uma visão escatológica. O que é a escatologia? A escatologia é o estudo da palavra que nos faz compreender as coisas futuras, as coisas que estão para acontecer. Essa profecia do profeta Ezequiel, ela foi anterior à profecia de Abacuque, que foi 626 anos antes do nascimento de Cristo. E essa palavra, ela tem se cumprido nos dias de hoje. Nós estamos vivendo tempos de grande avivamento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre aquela faculdade nos Estados Unidos, que por mais de 21 dias, dia e noite, eles passaram adorando a Deus. E ia pessoas de todos os lugares se deslocavam para lá, para verem com seus próprios olhos o que estava acontecendo naquele lugar. E tudo começou, pastor Juraci, somente com a pregação de um arrependimento. Pessoas se arrependeram de seus pecados e começaram ali a orar e buscar a Deus. 30 pessoas estavam ali de joelhos dobrados. E de repente, dia após dia, aquelas pessoas foram acrescentando, através das suas orações, pedindo para que Deus colocasse no coração daquele povo um verdadeiro arrependimento. E quando ouviram dizer que ali existia um grupo orando dia e noite, o povo entrava na igreja, e quando ele entrava, ele sentiu um ambiente diferente. Ele sentiu que algo tocava neles. E eles caíam de joelho, pediam perdão para Deus e se arrependiam dos seus pecados. Dia após dia, ia aumentando o número daqueles que oravam dia e noite sem parar. Aleluia! O mover do Espírito Santo ali era tão grande que existe testemunho de pessoas que saíam de outros países, pessoas cadeirantes, que estão se aproximando do local daquela catedral, 200 metros, quando eles chegavam próximo ali, eles se levantavam da cadeira, carregavam a sua cadeira e saíam dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Porque a presença de Deus naquele lugar ali era poderosa e era notória. Aleluia. Pregador, será que isso pode acontecer no nosso meio? É óbvio, é evidente. Você foi chamado para ser uma pessoa revestida deste poder. Aleluia. Aleluia! Quando eu olho para essa passagem bíblica aqui, e eu digo para você que existe um processo, isto é verdade, irmãos. Isto é verdade. Nós temos visto hoje cristão no meio de nós, que tem 30 anos, que dizem que serve a Deus, mas nunca foram convertidos. Eles foram convencidos, mas nunca foram convencidos. Aí eu te pergunto, é fácil nós vivermos assim aqui na terra? Mas será difícil chegar lá no céu. Porque para nós chegarmos lá no céu, nós temos que ser como Jesus era. Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. Sem tal santidade ninguém verá a Deus. E Jesus ainda diz no ensinamento lá no Sermão da Montanha, no versículo 5, versículo 6 do capítulo 5, ele diz, bem-aventurados mansos de corações, porque eles verão a Deus. Sabe quem são os mansos de corações? São aqueles que se convertem a Deus. São aqueles que têm a humildade de perdoar as pessoas que perseguem Ele. São aqueles que conseguem perdoar aqueles que ofendem, aqueles que caluniam eles. No nosso meio existem muitas pessoas dando glória a Deus, aleluia, mas eu tenho um coração cheio de mágoa do vizinho, do amigo, até mesmo do irmão. Você precisa liberar este perdão e se arrepender da mágoa que você traz dentro do teu coração. Você precisa começar um processo na tua vida que vai te levar para o céu. Se eu perguntar aqui para você, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer pagar o preço para que possa alcançar este direito de estar ao lado de Cristo.
Então nós vamos começar este processo estudando exatamente o que o profeta Ezequiel profetizou dentro desta visão que ele teve. A Bíblia Sagrada diz que o homem fez ele voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas. Nós bem sabemos que a água, quando ela é mencionada na palavra de Deus, ela representa o Espírito Santo. Jesus, uma certa vez, conversando com a mulher samaritana, aquela mulher que estava ali, ele chega com ela e diz: dá-me de beber. É notório nós observarmos a forma que ela se direciona a ele. Aquela mulher ali era uma mulher ignorante, uma mulher que tinha mágoa no coração, porque os judeus não se comunicavam com eles. Então eles tinham ódio um dos outros. E aquela mulher ali estava exatamente no local e no momento certo para que haja uma mudança na vida dela. Observe que quando Jesus ele chega com ela e diz: dá-me de beber, ela olha para ele com aquela raiva no coração, dizendo assim: como é que tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, de beber? Olha o tom da palavra. Mas Jesus, irmãos, quando Jesus ele abre a boca, quando Jesus ele olha, ninguém consegue suportar. Diz a história de muitos pregadores, e quando nós observamos dentro da exegese, por onde Jesus passava, irmãos, as pessoas eram obrigadas a amá-lo. Porque além de falar a verdade, ele falava com intrepidez e poder. E quando ele olhava para a pessoa, ele olhava no fundo dos olhos. Ele conhecia o profundo e o escondido do ser humano. E esse mesmo Jesus está aqui nesta noite, olhando para você e dizendo para você nesta noite: Ramancho Varnagastúria, eu conheço o que está dentro do teu coração. Ramacheri Eundoroalaia. E quando aquela mulher ali então ouve o que Jesus diz para ela: se tu soubesse quem é que te pede de beber, era tu quem pediria, e eu te daria água viva. Aquela mulher, ela muda a expressão dela, dizendo assim: mas Senhor, olha aí a mudança, mas Senhor, ela já não tratou ele com ignorância, como tu, que pede de mim de beber. Ela já mudou, porque a voz entrou no coração dela. Quando você abre teu coração para ouvir esta palavra, pode ter certeza que ela fará um efeito dentro da tua vida impressionante, sobrenatural, que até mesmo você não compreenderá a mudança que ela fará na tua vida. É por isso que as águas mencionadas na palavra de Deus, elas representam exatamente o Espírito Santo de Deus. E quando eu olho para essa passagem aqui, aquele homem chamado Jesus, na visão dele ele via Jesus. E Jesus saía do templo, levou ele para o lado de fora. E a Bíblia diz que as águas saíam de debaixo do limiar do templo. Essa palavra limiar significa debaixo, e ela aponta para a salvação. Todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, começa a brotar dentro dele uma pequena fonte, e essa fonte ela precisa ser mantida dentro do coração da pessoa. Você se lembra quando você aceitou Jesus? A alegria que você sentiu? Ali foi um avivamento. A tua alma estava morta, você estava morto espiritualmente. Mas Jesus, com a sua infinita bondade, Ele te chamou, tocou no teu coração e fez com que você abrisse a porta. E Ele começou então ali a criar uma fonte dentro de você.
Essa passagem bíblica aqui, quando se fala sobre o limiar, está falando de salvação. Está falando do começo de um processo. Mas o que me chama a atenção é que ele levou ele pela porta do norte e fez dar uma volta ao lado de fora do templo, ou seja, da casa. Quando a Bíblia se refere sobre casa, existem 3 tipos de casa mencionados na Bíblia. A casa primeira mencionada se chama casa, a morada, onde nós moramos com a nossa família. A segunda casa que a Bíblia menciona é a casa de oração. Exatamente este lugar onde os ouvidos de Deus estão atentos a toda oração que se fizer. Mas a terceira casa que é mencionada na palavra de Deus é aquela que o apóstolo Paulo diz: vós sois casa, morada, templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vós sois casa, morada e templo do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando eu olho essa passagem aqui e vejo o que ele faz com que o profeta dê uma volta do lado de fora, aquele profeta, ele tem uma visão. Ele vê ali então que muitas casas estão com portas fechadas. Quantas vezes nós não pregamos a palavra do arrependimento para as pessoas e eles estão com o coração fechado e não aceitam a palavra de salvação. Nós estamos vivendo tempos que muitos aí estão dizendo que são tempos difíceis de pregar a palavra. Eu não aceito isso. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías: a palavra que eu e você designar não voltará vazia, mas para o efeito, para aquilo que foi designada. Sempre que você pregar a palavra de arrependimento, será semeado no coração daquela pessoa. Não será em vão. Ei, Rabachui de Gandará. Aleluia. E Calamachia. E você precisa, aleluia, estar capacitado para isto. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ele se preocupa muito em falar em línguas estranhas, pastora. Sabe por quê? Ele olha para o lado e diz assim: ah, o fulano pode se escandalizar. Meu amigo, você está enganado. Você tem que falar em mistério, para que aquela pessoa que está do teu lado possa sentir o poder do Espírito Santo na tua vida e venha desejar. Venha desejar ser batizado com o Espírito Santo. Tem a história de um certo cidadão chamado Dinho, que ele era italiano. E aquele homem lá, ele era tão incrédulo que ele não podia ouvir falar de crente, que ele cuspia no chão. Eu acho que você já deve ter ouvido falar desse testemunho. Quem não ouviu, mas eu quero repetir para você, para que você venha ter mais convicção do que Deus tem para realizar através de vocês. Então o Dinho, ele tinha ódio de crente. De repente, depois dele ter casado, Deus levou ele para uma cidade. E aquele italiano aqui no Brasil, ele foi trabalhar exatamente numa empresa chamada Consul, onde fazem geladeira. E aí ele foi recebido lá. E a pessoa que mais deu atenção para ele se chamava o seu Maneco. Maneco era um homem cristão, cheio do poder de Deus. Quando ele chegou lá, que ele viu o Dinho lá, ele disse assim: Dinho, Deus te trouxe para cá para trabalhar do meu lado. Eu tenho certeza que foi Deus que te trouxe para trabalhar do meu lado. Aí o Dinho olha para ele e diz assim: como é que tu sabe que foi Deus que te trouxe para trabalhar aqui do teu lado? Aí ele disse: porque eu sinto no meu coração. Quando eu te olhei aqui, eu senti amor por a tua pessoa. Aí ele perguntou assim: tu és crente, tu é católico? Tu é de que igreja? Ele odiava, ele era daquele tipo do católico apostólico romano que nasceu lá na Itália. Não tem nada com Roma. Aí o
irmão Maneco olha para ele e diz assim: eu sou cristão, eu sirvo a Jesus. E quando eu vi você, eu senti um amor tão grande na minha vida. Eu sou crente, ele disse. Aí lá vai o Dinho, que era ignorante, cuspiu no chão. Ele tinha ódio de cristão. Mas só, irmãos, que quando tem a essência do Espírito Santo na vida do crente, irmão, ele não desiste de uma alma. Ele não desiste. Essa é a essência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jesus, ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Jesus, ele sofreu de uma tal maneira, até ele chegar lá na cruz e dizer que está consumado. Nenhum de nós tinha capacidade de fazer isso. Eu acredito que no primeiro açoite na nossa costa, nós já dizíamos: para, eu não aguento mais. Mas o verdadeiro cristão, ele suporta, porque ele tem o amor de Deus na sua vida. E então o irmão Maneco não desistia do Dinho. Todo dia, na hora do almoço, ele levava uma pequena sobremesa e ele oferecia para o Dinho e convidava ele para ir na igreja. E o que acontece? Eu quero resumir porque é muito grande esse testemunho, mas eu vou resumir para você entender. E o que aconteceu? O Dinho começou a receber dele e ouvir ele falar. E ele convidava ele para ir na igreja. Dinho, vai lá na minha igreja, vai visitar a minha igreja. Jesus pode mudar a tua vida. E ele perturbava aquele homem. Aí quando foi um certo dia, pastor, o Dinho tomou uma decisão. Aí ele chegou e disse assim: olha, irmão Maneco, eu vou te dizer uma coisa, eu não gosto de crente. Eu nunca entrei numa igreja evangélica. E tu vive me perturbando, eu já não aguento mais. Entendeu? Então nós vamos fazer o seguinte, um acordo para mim ser teu amigo. Eu vou fazer uma coisa contigo. Eu vou hoje com a minha esposa na tua casa, nós vamos sair de lá, nós vamos na tua igreja. Só que eu só vou uma vez. Tá? Aí tu não me perturba mais. Não me perturba mais e a gente fica sendo amigo, tá bom? Não me fala mais desse Jesus aí, dos crentes. Aí o que aconteceu? Ele disse: tudo bem. Ele olhou para o Dinho e disse: seu Dinho, se você for lá na minha igreja e Jesus não falar contigo, se o Espírito Santo não tocar na tua vida, aí o senhor pode ter certeza que eu nunca mais vou lhe convidar para ir na igreja. Aí ele disse: está combinado. Só que ele esqueceu que a esposa do Dinho odiava crente também. E o Dinho sábio não falou para a esposa dele. Convidou ela para ir, entendeu? Foram para almoçar, pegou ela, arrumou e foram de bicicleta andando para a igreja. Só que quando chegou na frente da igreja, pastor, era uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, naquele tempo já era de madeira. E nos tempos passados, o culto de doutrina, quem se lembra, ele era porta fechada, só era para cristão, entendeu? Não tinha visitante, era só para os cristãos, culto de doutrina. E o que acontece? De repente, quando ele para a bicicleta lá, que a mulher dele desce de lá, quase que ela arranca a calça dele puxando. O que nós estamos fazendo aqui? Tu está ficando doido? O que nós estamos fazendo aqui na frente da igreja dos crentes? Aí ele olha para ela e diz assim: olha, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Tu sempre foste obediente a mim. Então, pelo amor de Deus, não me faz vergonha na frente do irmão Maneco. Porque o irmão Maneco é um crente enjoado. Já faz 5 meses que ele fica me convidando todo dia para me vir aqui na igreja dele. E eu falei para ele que eu não gosto de crente. E a gente não gosta de crente. Então, pelo amor de Deus, não me faz vergonha. Nós vamos entrar aqui, só essa vez, e eu te dou minha palavra que nunca mais nós voltamos aqui dentro dessa igreja. Nós não botamos os pés nunca mais aqui. Mas entra comigo. Aí, quando chegou lá na hora de entrar lá, o porteiro não queria deixar de entrar. O irmão Maneco chega lá para o porteiro e diz assim: olha, você tem que deixar ele entrar. Faz 5 meses que eu oro a Deus para que ele venha aqui na igreja. E com muito esforço ali o porteiro deixou o Dinho entrar.
E eles sentaram nos últimos bancos. E adivinha, era num dia de sábado. Naquela época era o culto de doutrina, culto de ensinamento. E o pastor começou a pregar, irmão. E o pastor começou a pregar, e era chicotada. Não era coisa pouca. Era chicotada e ia mostrando os pecados e os erros da pessoa. Dizendo que não podia fazer aquilo, dizendo que não podia fazer aquilo. E começou a dar chicotada na igreja. E dizia que Jesus tinha poder para transformar a vida da pessoa. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção nesse testemunho é que ainda hoje, como é maravilhoso nós pregarmos a essência da palavra que liberta. Porque é a palavra que liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aquele culto ali que era só de chicotada ali, adivinha o que aconteceu? O Dinho começou a ficar maravilhado com aquilo. Ele achou uma coisa assim extraordinária, porque o pastor pregava e dava ripada mostrando que era pecado fazer isso e fazer aquilo. Irmãos, de repente, antes de terminar o culto, sabe, o Espírito Santo pegou ali o Dinho e ele se levantou e correu lá para frente. Chegou lá